Botei para gravar. Então, vamos começar aqui o nosso encontro hoje, de jornalista para jornalista. A gente estava aqui batendo papo aqui, já começamos o nosso bate-papo aqui inicial, que hoje é um dia aqui no Brasil muito importante. Acabei de saber que não é no mundo todo, 1º de maio, que é um dia dos trabalhadores. E a gente resolveu fazer esse encontro porque, assim, estamos aí há 50 dias, quase 60 dias dessa pandemia, vamos dizer assim, no mundo todo, né? Começaram em datas diferentes. A gente está vendo uma cobertura ostensiva da imprensa, né? Falando de números, de mortes, de casos, até de recuperação, mas tem muita coisa que às vezes não é dita na imprensa, né? A gente às vezes fica perdido assim na quantidade de números, na profundidade do que está acontecendo. Eu acho que tem questões humanas assim, que não são ditas, né? Que não são comentadas, que não são partilhadas e que assim é um caso que você vê, uma cena. Eu tenho sentido falta disso e aí resolvi, assim, com um clube de realizadores, convidar essas jornalistas mulheres incríveis aí que estão espalhadas pelo mundo todo e cada um vai ter uma visão diferente, com certeza, dessa pandemia, tem uma percepção diferente. Algumas, uma pena a Karina está entrando aí, a Lisier, algumas estão trabalhando, passando informações aqui do Brasil, fazendo aí essa cobertura de uma certa forma, outras trabalhando remotamente, como eu, como Manu, escrevendo textos, fazendo, né, lives, enfim. No fundo, acaba que todo mundo participa disso, né? Não tem como, assim, o nosso papel como jornalista, assim, é impossível viver uma coisa dessa e não estar abalada, e não estar trabalhando, e não estar envolvida nisso. Então, para começar, eu queria que vocês se apresentassem, cada uma, e que a gente falasse um pouquinho assim da situação na cidade que você mora. Quem começa? Pode começar. Você pergunta. Sempre quem pergunta, né? Eu acho. Bom, eu sou Lisier, obrigada pelo convite. O Clube de Realizadores, Gabi. Prazer conhecer vocês, meninas. Essa bancada de mulheres me agrada. Eu estou em Lisboa, aqui são 9h19 da noite. E Portugal tem um panorama otimista, né, em comparação a alguns países do mundo. Tem vantagens geográficas por estar na ponta da Europa, então conseguiu se precaver com antecedência. Hoje atingiu 1.000 mortes, mas na segunda-feira inicia a retomada, então que vai ser dividida em 3 fases, né? Então as pessoas vão começar a voltar para a rotina gradualmente, com máscaras obrigatórias em lugares fechados, enfim, são várias normas. Então eu acho que como vítima e como jornalista, né, como cidadã e como jornalista, a gente vai conseguir ter uma visão de como vai ficar com essa abertura gradual. Então, esse momento é um momento um pouco de apreensão e ansiedade. A gente não sabe se vai diminuir, se não vai. Então, é esse momento que a gente está aqui. Bom, a Silvinha até destacou aqui que no Brasil a previsão é de 1.000 mortes por dia, né? A gente está numa situação bem diferente, assim. E agora que a Manu falasse, que a Manu tem um caso também bem diferente, né? Que ela está na Nova Zelândia, que é o primeiro país do mundo a eliminar a transmissão comunitária do novo coronavírus. Com você, Manu. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Emanuela, sou jornalista também, né? Fazendo aqui parte desse grupo super bacana, como a Lise destacou, né? De mulheres, e é incrível isso também. Eu estou aqui em Auckland, na Nova Zelândia, e aqui, bom, né, os casos atuais, eles são bem menores comparado com vários outros lugares do mundo, né? A gente teve os últimos dados ontem de 3 novos casos. Isso não inclui transmissão comunitária, né? A maior parte desses casos que surgiram desde o início aqui foram de pessoas que estavam vindo de viagens do exterior, né? Principalmente dos Estados Unidos e Europa. Então, a transmissão comunitária foi em baixa desde o início. Eu acho que a gente teve alguns outros casos, eu preciso pegar os outros dados depois. Mas até então a gente tem 3 novos casos por dia, 19 mortes desde o início até agora,
boa parte dessas pessoas contraíram a doença de outras pessoas que vieram, né, de outros países, e aí acabou contaminando alguma outra pessoa da família. E também tiveram alguns idosos, né, que foram contaminados e acabaram morrendo em decorrer do coronavírus. Qual era o outro dado aqui que eu tinha pensado em repassar para vocês? Bom, depois eu dou uma olhadinha e a gente vai complementando, mas no momento a gente está na fase 3 de 4 fases que eles adotaram para conter a doença. E a fase 3 é parecida com o que a Lise talvez vai viver em Portugal. Tem um pouco mais de liberdade, mas ainda tem cara de quarentena, né? As pessoas são orientadas a ficar em casa, crianças ainda não estão indo para as escolas. Algumas escolas estão abertas para creches e crianças menores, mas quem puder ainda é aconselhado a deixar as crianças em casa e receber, né, aulas online, esse tipo de coisa. Todo e qualquer tipo de comércio que puder funcionar com entregas online, com entregas, né, e compras online, é aconselhado também a fazer isso. E a mesma coisa, né, para transporte ao longo da cidade. Então ainda é uma quarentena, só que tem uma liberdade para tentar reaquecer a economia aos poucos também. Então nesse momento é essa situação aqui, né, que comparado com todos os outros lugares é um cenário bem mais otimista mesmo. Bom, vamos aí do menos para o mais, né? Larissa está nos Estados Unidos, que tem aí mais de 1 milhão de casos do novo coronavírus. Como é que tá aí, Larissa? Então, oi, gente, eu sou Larissa Rinaldi, sou jornalista também, trabalhei muito tempo com cinema no Brasil, cheguei aqui em Nova York tem uns 2 anos mais ou menos. Eu tenho um podcast hoje em dia, que eu falo sobre várias coisas bem aleatórias. E aqui em Nova York, especificamente, as coisas estão bem tensas ainda e por vários motivos, né? Primeiro que Nova York demorou muito para agir, enquanto outros estados já estavam agindo. Trump, como presidente, demorou muito para agir. Hoje acaba o lockdown obrigatório, né, que o Trump sugeriu. E ele declarou hoje que vai deixar por conta dos governadores. Sendo que Michigan, por exemplo, já está tendo protestos muito pesados em cima de reabrir a economia. Enfim, nas costas, nos estados que são mais solares, a Flórida, a Califórnia, tem muita pressão também dos governadores reabrirem as praias, porque o verão está chegando. A gente está meio na mão dos governadores, assim, e alguns estão sofrendo bastante pressão. Caramba. Bom, a gente destacou aqui bem no começo da live, né, que somos desse evento, somos mulheres jornalistas. E tem um dado que eu achei bem interessante, que é que a maioria dos países que estão conseguindo controlar essa pandemia do coronavírus, são liderados por mulheres, como é o caso aí da primeira-ministra, né, da Nova Zelândia. Por que vocês acham isso? Nova Zelândia, vai na Nova Zelândia. Poxa, desde o início, assim, eu acho que ela não só no início da pandemia, mas em outros eventos que chamaram a atenção do país, né? A gente teve ano passado um ataque terrorista a uma mesquita muçulmana e depois teve algumas ocasiões de terremoto em umas das cidades aqui. Então, desde esses eventos, a gente percebe que a primeira-ministra ela tem mostrado esse lado de empatia, de estar lá junto, de tentar entender de perto o que essa população
precisa naquele momento. Então, acho que essa é uma característica dela, que ela trouxe para o governo e para a maneira que ela lidera o país também. Acho que a relação dela com a maneira que ela traz as informações também, isso é bem interessante. Sempre de uma maneira transparente, sempre parece ser bem embasado. Então, eu acho que a equipe dela também é muito boa para trazer todo esse apoio, né, de imprensa e essas informações que ela repassa para a população. Então, acho que isso faz muita diferença quando existe essa transparência, né, de informações e um diálogo mais unificado, independente da situação que você precisa noticiar. E aí, no caso da pandemia, isso só se enfatizou, né? Ela começou a fazer mais anúncios na TV, ela começou a fazer mais pesquisas e trazer os ministros também para meio que apoiar as informações que ela trazia. Então, eu acho que tudo isso é um conjunto de ações que ela já tomava desde o início do governo, que acabou contribuindo para que a sensação de segurança e a sensação de que tem um plano sendo executado e da maneira que eles repassaram para a população, acho que isso ajudou também. E eu não consigo destacar assim um ponto que diga porque faz dela diferente, né, dos outros governos que existiram aqui. Mas eu sei que todo esse conjunto de ações também tem impactado positivamente em relação ao combate da pandemia por aqui, né? Tem uma forma de liderar, né? Uma forma feminina de liderar que é bem diferente, assim. Eu acho que não tem uma questão afirmativa, assim, um ultra macho que precisa se impor, que a gente vê em alguns presidentes. Eu acho que tem uma forma, às vezes, mais participativa, como você mesmo colocou, que é uma questão dela. Isso independente da ideologia, do partido. Eu acho que é uma forma mesmo, eu diria assim, questão de gênero, feminina de liderar, que eu vejo que tem uma diferença. E nesse momento, que é um momento de assim, ninguém sabe, né? Ninguém tava, assim, na verdade, nenhum país estava preparado para isso. Se você não abrir, não discutir, não conseguir ter essa integração, eu acho que é muito difícil sair dessa situação. Eu acho que a abertura ao diálogo, né? Isso que me impressionou bastante, principalmente porque a gente, né, enquanto jornalista, a gente acaba comparando, né, a maneira que cada país distribui a informação, a maneira como que eles televisionam cada uma das coisas que chegam, né, até o país. E eu acho que a abertura ao diálogo que ela demonstrou ter desde o início foi bem interessante, até mesmo no diálogo com a imprensa. Mesmo perguntas assim meio que parecem meio aleatórias, ela tende a ser muito aberta, ela tende a conversar, ela tende a trazer informação ou indicar, né? Não, você vai encontrar tal informação ali, a população também pode encontrar informação nesse espaço. Então, acho que é uma maneira bem diferente mesmo de liderar o país. Eu acho que a Natália falou bem aí, que é um zelo pelo cuidar dos outros também. Acho que é uma preocupação do cuidado dos outros, né? Que a mulher tem bastante, né? Bom, Larissa e eu não podemos falar sobre isso. Não, mas o caso que eu falei, onde está tendo mais questão de protesto, que é em Michigan, tem uma governadora mulher e, inclusive, ela proibiu as viagens para as casas de campo, segundas casas, né, como eles chamam aqui. E isso gerou uma revolta muito grande, porque ela fez em 3 movimentos também. Um primeiro lockdown que restringia pouco, e daí ela foi aumentando as restrições. E aí várias empresas que podiam trabalhar na primeira, na segunda já não podiam mais. E isso
foi aumentando a revolta também, né? Também com mais tempo em casa e as pessoas deixando de ter salário, income, porque aqui nos Estados Unidos, diferente de outros países, tem muito pouco auxílio do governo, né? E, enfim, a gente vai falar mais sobre isso, eu espero, mas principalmente para as pessoas imigrantes e que muitos imigrantes aqui não têm documentos e aí vai gerando uma bola de neve. O sistema de saúde, que é totalmente privado, não existe sistema de saúde público, é totalmente cada um por si. O que eu escutei de amigos que moram nos Estados Unidos, a frase assim, direta e objetiva é: pobre aqui não tem vez, né? Pobre tá na linha de frente e não tem como cuidar. E é isso, né, Larissa? É isso. O governador de Nova York, outro dia, ele está levando muito a sério todas as lockdowns, todas as condições, todas as restrições. E ele falou outro dia, se o Nova York não quer trabalhar, então ele que vai trabalhar como pessoas de frente, né? E assim, existem esses trabalhos mesmo. A Amazon contratou muita gente, várias empresas do Walmart, várias empresas realmente contrataram muita gente, aumentaram $2 no mínimo do pagamento, então foi de 15 para 17. Mas, né, essas pessoas, elas não têm apoio nenhum. O governo liberou um fundo que vai dar $1.200, já começou, na verdade, a pagar $1.200 para as pessoas, mas, de novo, essas pessoas são cidadãos americanos, são pessoas que têm documentos para trabalhar aqui, e com $1.200 você não paga um aluguel em Nova York, sabe? Sem dividir o apartamento e tal. Então, são questões muito sensíveis, eu acredito. Você manda o cara lá para trabalhar? Que bom que ele pode, mas não se pensa em conjunto. E quando a gente não pensa em conjunto, acontece o que está acontecendo aqui, que demorou muito para chegar a informação, a restrição, e agora a gente é o epicentro do país, né? A gente já tem mais de 23 mil mortes, mais de 300 mil casos confirmados, então é complicado. Pois é, e assim, uma das coisas que, não sei, queria saber se acontece aí, que começou a acontecer aqui muito no Brasil, é que quem está de quarentena, né, quem está mesmo respeitando e ficando em casa, está um pouco vigiando quem não está. Vigiando, já tem até assim, xingamentos na rua, né? Bota máscara, não sei o quê e tal. Então está um controlando o outro. E nós, jornalistas, somos mais controlados ainda, principalmente quem está na televisão, alguma coisa assim. Outro dia teve até um caso que foi conhecido de um repórter, um jornalista, apresentador, que ele estava correndo na praia e foi xingado. Outro dia eu estava na rua, também passou um jornalista e também foi xingado. Assim, a gente tem que ficar em casa, você fala o dia inteiro e você está saindo. Queria saber como é que está sendo isso nas cidades de vocês, esse controle assim mesmo da população, e o que vocês acham do papel do jornalista? Por exemplo, o jornalista o dia inteiro na televisão dizendo que todo mundo tem que ficar em casa. Ele também tem que ficar em casa, ele também tem que dar esse exemplo. Posso falar? Então, o jornalista é profissão essencial, né? O que a gente consegue levar de informação para as pessoas é essencial para que as pessoas continuem a fazer, como a Manu estava falando, tomarem as suas próprias atitudes para que a contaminação diminua, o progresso, né? Então, aqui eu ainda vejo o carro das emissoras, muitos programas diários, como Good Morning America, que é tipo super popular, estão sendo gravados, estão sendo transmitidos, na verdade, dentro das casas dos apresentadores, mas sim, tem jornalista no estúdio, eles estão tomando precauções, né? Estão diminuindo a quantidade de pessoas nos estúdios, e também os jornalistas na rua também estão indo de máscara e tudo mais. Mas eu acho essencial que a gente esteja cobrindo esses acontecimentos, porque senão como a gente está em casa, a gente perde a noção da gravidade da coisa. E parece que é só picuinha, mas não é. Tem muita gente morrendo e a gente precisa entender isso.
Gente, só um minuto. Ó a Karina aqui, ó. Ó, Karina. Que bom! Prazer. Eu estou tentando ver aqui com a Simpla o que acontece, porque além de você, tem muita gente me mandando mensagem aqui, meu telefone não para. As pessoas estão tentando entrar no evento e não conseguem. Ele está dizendo que enviou para o suporte. Estou tentando resolver aqui enquanto a gente está aqui conversando. Eu não consigo ver a Karina. Tá Eu consigo ver, eu não consigo ouvir. Eu não consigo ouvir, Karina. Ela está dizendo que lotou ingressos encerrados e que, enfim, que ela estava tentando desde a tarde e não deu certo até então, mas a gente resolve. Ela também, eu vou ficar fazendo esse meio de campo, tá? Ela fala e eu passo para vocês. Tá Então, bom. se quiser fazer perguntas a ela, avisa que aí eu vou ser a intérprete aqui, viu? Então, respondendo. Posso... então, tem gente falando que se sair para a Karina tentar entrar. Alguém pode sair e ela tentar entrar. Vocês acham que... Não. É porque assim, não está o número o suficiente da sala. A sala cabe mais pessoas. Eu estou tentando resolver aqui. Então tá. Pode ser um problema da plataforma, né? Eu acho que é o caminho mesmo, um pouco mais complicado, né? Porque a pessoa tem o Zoom e recebeu o e-mail, é um caminho um pouquinho, não é direto, clicou, porque não é uma videoconferência aberta, pública, é fechada. Isso. Exatamente. Só entra com convite. Exatamente. Mas respondendo essa pergunta, eu acho que, assim como a Larissa falou, nós jornalistas também precisamos nos expor, porque senão a notícia não chega para a população. Aqui, como é que eu faço? Quando eu tenho que entrar ao vivo ou quando eu preciso passar alguma notícia que eu consiga fazer de casa, eu priorizo, óbvio, mas como já aconteceu de eu ter que gravar um vídeo, uma reportagem, e tive que ir para casa, imagina, para casa de famílias, de pessoas, né? Primeiro que já foi difícil essa produção, e segundo que foi um processo enorme. Então, máscara, luva, muito álcool em gel, equipamento todo protegido, depois higieniza o equipamento, tira o sapato. Então, é toda uma preocupação com o próximo e, claro, com a gente, mas a gente já sabe, né, por experiência própria, que a gente fica mais exposto. Então, é uma exposição importante, porque se a gente não conseguir se expor, a gente não faz esse link de enviar as notícias e as atualizações. Mas acho que o jornalismo, no geral, tem encontrado maneiras e manobras muito interessantes, até de ver isso com bons olhos, eu vejo isso com bons olhos, de que é possível levar conteúdo do mundo inteiro sem tanta exposição, de certa forma, em alguns momentos, né? Um trabalho mais coletivo. Então, as TVs aqui também estão fazendo a redução nas equipes, os microfones, eles põem, ou o repórter põe microfone, põe a máscara, ou põe aquele plástico de proteção no microfone. Então, depende muito do repórter. Mas essa questão, falando polêmica que teve no Brasil, do repórter correr na rua, eu acho que, opinião, eu acho que não tem nada demais falar, acho que deu um pouco de exagero, não precisava, né? Porque a gente já se expõe na rua de ir fazer a reportagem, de ir até a televisão ou de ir até a emissora, a rádio, seja o que for. E assim como outras pessoas estão se limitando em fazer exercício em casa, eu acho que a parte do lazer a gente também tem que se limitar, é a minha opinião. E você, Lara? Aqui é bem... Oi? Não, pode falar. Aqui é bem parecido, né? As equipes sim, foram reduzidas na maior parte das emissoras grandes. A mídia aqui ela já vinha entrando num processo de redução por conta do mercado mesmo. Eles têm enfrentado uma leve crise, que eu acho que é mais uma adaptação, né, com todas essas tecnologias e a maneira como as pessoas têm consumido informação. Então, acho que a pandemia acaba, né, enfatizando todos esses pontos e a gente pode, enfim,
falar mais sobre isso depois. Mas eu percebo que na TV, logo nas primeiras semanas de quarentena, eles começaram até meio que brincar para trazer talvez até esse diálogo com o telespectador, né? Na bancada, eles começaram a tomar espaço na bancada e brincavam, não, a gente tem que também pensar na distância aqui, se proteger. E durante a transmissão, né, do telejornal na quarentena, eles tiveram menos âncoras na TV e menos pessoas na rua também. Muitas coisas foram feitas usando áudio ou usando né, de vídeo. Então, isso foi interessante ver como que as grandes emissoras absorveram essas tecnologias também, né? E se reinventaram novas formas de passar a informação, isso é bem interessante. Percebi que o rádio também, ele aumentou o tempo, né, de exposição a algumas informações. Então... Podcasts estão bombando, né? Podcast tem aos montes e até das próprias rádios também, né? Eles acabam divulgando, você quer entender um pouco mais do impacto da pandemia no esporte ou, sei lá, para empreendedores, então tem vários dessas frentes surgindo também. É um evento que ocorreu aqui, não partindo da imprensa, mas que fala um pouco, né, dessa coisa das pessoas públicas, né, e do exemplo que elas precisam dar por conta da exposição que elas têm, né. O ministro da Saúde, durante a quarentena, ele decidiu que ele precisava fazer exercício. E enquanto todo mundo estava em casa, todo mundo tentando, né, segurar a ansiedade e entender, né, e processar tudo isso, ele decidiu que ele queria passear, então ele foi fazer exercícios. E ele, acho que ele foi pedalar, se não me engano, agora eu não lembro se ele foi pedalar ou se ele pegou um caiaque, alguma coisa assim. Olha. E naquele momento estava tudo proibido, né? Principalmente esportes ligados à água, porque, né, aqui não tem fronteira, é uma ilha. Então, eles não queriam mandar nenhuma pessoa, nenhuma equipe para resgatar, né, pessoas que foram nadar ou que foram pescar, alguma coisa assim, até para evitar a contaminação, né, das próprias equipes de resgate. Então, era aconselhado que nada disso funcionasse, né, naquele momento. E o ministro da Saúde foi lá e deu esse péssimo exemplo. E aí, um pouco tempo depois, né, enfim, a primeira-ministra meio que tentou tirar ele do cargo, mas eu acho que no momento não existe uma pessoa que ela possa substituir no tempo que precisa. Então ele meio que foi colocado no escanteio ali, ele aparece poucas vezes. Mas aí depois, agora que a gente está entrando nessa fase 3 da quarentena, né, com menos restrições, ele resolveu se mudar de casa. Então, né, outro péssimo exemplo para a mesma situação, vindo de uma pessoa que devia dar o exemplo, né? Então, foi bem curioso perceber isso, assim, um momento que ele poderia ter usado ao favor dele, né? E se exposto positivamente, politicamente ele meio que deu um tiro no pé, mas enfim. Só um parênteses, né, em relação a essas situações que acontecem aqui. Mas eu acho que o jornalismo dificilmente vai ser o mesmo depois desse episódio que a gente está vivendo, né? Porque que vocês estão colocando aqui, a gente está vendo esse crescimento aí de lives, de podcast. É claro que é um momento assim de, vamos dizer assim, muita intensidade, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Hoje em dia é impossível se acompanhar a quantidade de lives, etc. e tal, que acontecem. Mas também a gente está descobrindo novas formas de fazer, né? Novas formas de produzir conteúdo, novas formas de estar transmitindo, às vezes com mais segurança, ou também com mais economia, enfim.
e que isso não pode não perder na qualidade do conteúdo, né? Então, você não precisa ter aquele grande estúdio com aquela estrutura toda, tudo que a gente está acostumado aí, quem já trabalhou em TV, em jornal, aquela estrutura gigantesca, isso vai continuar existindo? Claro que vai. Mas, assim, só dessa forma se consegue fazer TV? Não, né? A gente já tinha aí um exemplo de YouTube, tudo isso, que já veio para quebrar um pouco isso, eu acho que agora veio com ênfase total, assim. Acho que agora é realmente uma produção de conteúdo completamente independente, que é o que todos nós hoje fazemos, né? Então, a gente está na grande mídia, não está, a gente consegue produzir conteúdo independente. É uma nova forma de fazer jornalismo. Gabi, só um minuto. Karina está aqui tentando participar, eu estou vendo pelo. Eu acho que você pode falar alguma coisa a respeito dela, e se ela quiser falar, eu transcrevo o comentário, eu falo para vocês aqui, pode ser? Pode. Queria que a Karina então falasse rapidinho só da situação dela, que a Karina está na Itália, né? Foi um dos lugares mais atingidos aí, junto com os Estados Unidos e tal. Ela está numa cidade que é bem perto onde ficou realmente o grande foco aí das contaminações de Covid. Está melhorando a situação, mas passou aí por uma situação bem difícil a Itália. Queria que ela falasse rapidamente dessa experiência dela. E ela tem transmitido notícias de lá para o Brasil também. Então, ela está bem por dentro aí do panorama. Isso é verdade. Boa noite para todas. Nós já estamos numa fase, entrando na fase 2, uma fase mais leve, né? Já passamos pelas fases mais difíceis, momentos realmente dramáticos, que eu nunca esperei passar, nunca esperei noticiar. Esses números, né, que a gente diz todos os dias e oscilam, diminuiu mais ou menos um mês, menos do que isso, foi baixando bem devagarinho a curva, né? E de um momento para outro, do dia 21 de fevereiro para cá, já de um só, passou a 207 mil, o último boletim da Proteção Civil. É assustador, realmente. Várias emoções, né, aparecem na gente, e aumenta mais aquela vontade de comunicar, né? E nos outros também, no pessoal que está no Brasil, aumentou e muito os meus trabalhos, as pessoas me procuram muito agora para dar esses relatos, para dizer como é que está a situação. E eu estou vendo que agora as pessoas estão buscando a cada dia saber mais, querem consumir conteúdo, e eu estou vendo que há uma necessidade para isso, e principalmente as pessoas que não eram nem comunicativas assim, não eram acostumadas a fazer isso, tiveram que se adaptar, como vocês acabaram de falar aí, com relação à televisão. A Itália é muito tradicionalista, né? E agora eu vejo que eles estão se adaptando a um novo modelo, a uma nova tecnologia. Eles estão fazendo os jornais estão sendo feitos em casa também, no home office, né? Como a gente está fazendo aqui, essa mesa redonda, eles estão fazendo nos telejornais, estão adaptando e dando flash de casa, com criança que vem, eles estão falando ali, de repente chega o filho, entendeu? Então, isso mostra que todos somos humanos, todos podemos fazer com os recursos que temos no momento, né? Essa minha visão no momento com relação às mudanças que estão vindo aí, principalmente na área da comunicação. Bem legal. E como você vê, Karina, a questão, quero perguntar para você e depois jogar para as meninas aí, a questão das fake news. Aqui no Brasil, a gente está sendo atacado, está sempre isso em voga. Como são as fake news aí para vocês? Olha, existe até uma política para acabar com essas fake news, né? Mas não começaram a bloquear um pouco o WhatsApp, porque é de onde sai mais fake news.
Mas as pessoas estão mais atentas hoje em dia, né? Elas checam mais. Toda hora aparece, toda hora chegam essas fake news que vão passar os aviões, trazendo sanificação, enfim, várias fake news só para mudar o foco das coisas, ou então alguém quer se aparecer. Mas as pessoas estão mais atentas hoje em dia para isso. E tem uma punição em cima disso. Quando você falou também sobre o mau exemplo, né? Aconteceu um fato aqui de uma deputada no segundo dia de Páscoa, na segunda-feira de Páscoa, ela estava indo para o mar, né? Sabemos que a gente aqui, o sol demora a aparecer e quando chega a primavera a gente tem vontade mesmo de sair, de ir à praia, né? Mas vindo de uma deputada, ela falou que estava indo em direção à Ostia, em Roma, e foi parada, né, pela polícia, e eles não acreditaram quando ela disse que estava na zona de trabalho, estava indo trabalhar no feriado. Então, ela foi sancionada, enfim. Mas, na região que eu moro no Vêneto. Essa região o governador é bem rígido, né? Eles tomaram medidas drásticas no início. E essa região aqui foi juntamente com a Lombardia, elas estão coladas, né? O primeiro caso apareceu lá e no segundo dia já apareceu por aqui também, e já eram 3 casos e já foi subindo para 77, por aí vai. Só que o Vêneto, a diferença de gestão da coisa entre o Vêneto e a Lombardia é grandíssima. O Vêneto, ele fechou. O governador já fechou Fo, né, que foi onde teve o primeiro foco da doença, que só tem 3.500 habitantes, ele fez 6.800 testes. As pessoas ficaram até criticando ele, que está super exagerado, mas ele quis fazer em toda a população, milhares de testes, fechou, colocou todo mundo em quarentena, em isolamento, e a diferença foi essa, ele fechou logo e decretou que as pessoas não fossem até os hospitais, que as pessoas ligassem para um número que eles disponibilizaram e eles viriam todos equipados para tratar do paciente e não ir para os hospitais. A diferença da Lombardia foi essa. Na Lombardia, eles foram aos hospitais e os médicos não estavam devidamente protegidos. Então, isso que aconteceu, esse colapso, né? Eles não estavam prontos e depois houve até um programa aqui, um programa que acontece toda segunda-feira, que é um jornalismo investigativo, e eles descobriram que os médicos, para não assustar os pacientes, para não assustar a população, eles diziam para não usar os equipamentos de proteção. Então, eles agiam como se nada estivesse acontecendo e foram se contaminando e foram morrendo, enfim. Mas também a Itália demorou também a fechar, a agir, né? Tinha até aquela campanha em Milão, que era para as pessoas continuarem nas ruas, enfim. Exatamente. Houve esse retardo, né? Eles demoraram a fechar e agora eles estão querendo abrir rapidamente, eles estão pressionando o primeiro-ministro Conte para reabrir e não está pronto ainda para reabrir. E o Conte hoje foi taxativo, falou, olha, vamos abrir com cautela gradativamente, porque não dá para a gente soltar, fechou total e abrir total, gradativamente. E se a curva não se estabilizar mesmo, baixar, se continuar, volta tudo de novo, volta a fechar as fronteiras, volta todo mundo em quarentena novamente. Está tudo fechado ainda, a partir do dia 4 de maio agora, vão começar a abrir devagarinho, todo mundo de máscara nas ruas, pode ir só com a certificação ainda, não está nada liberado ainda, apesar da diminuição, que já tem um mês mais ou menos que os casos estão mais estáveis, né? As mortes diminuíram, mas
ainda continuam umas 400 mortes por dia, ainda é um número muito grande. E Larissa, e a questão das fake news? Aí é bem forte, né? Nos Estados Unidos, a Natália até lembrou aqui que a gente viu o caso agora do desinfetante. Como é que tá isso aí? Então, aqui começa na presidência, né? O Trump, às vezes, fala umas coisas que ele não deveria falar, isso se repercute, e aí a gente vai vivendo coisas como semana passada, os casos de intoxicação em Nova York aumentaram, sei lá, 20%. E a gente está falando de Nova York, né? Imagina como foi o resto do país. E também a própria Fox News, que super apoia o Trump e tal, ela acha maneiras de dizer o que ele quer. Do tipo, encontra médicos para entrevistar que falam que tá tudo bem reabrir. Entende? Então, começa já de cima. E enquanto os governadores entendem a gravidade e tentam contornar e falar. O próprio candidato teve que tuitar, o candidato à presidência, o Biden, tuitou: gente, eu nem acredito, mas por favor, não tomem desinfetante, sabe? Eu não acredito que eu tô falando isso. Então, é coisa mais complicada. O que eu sei é que o Facebook, por exemplo, tá mostrando notícias verdadeiras quando você clica em curtir em notícias falsas sobre a Covid especificamente. Então, se você clicou em tomar alvejante, ele vai te mostrar coisas importantes relacionadas a isso, assim. Mas em grupo de WhatsApp, essas coisas não tem muito, porque aqui não se usa muito WhatsApp, né? Eles falam mais, eles ligam mais e fazem mensagem de texto mesmo. Mas eu acho que o maior problema aqui vem de cima. Bom, e assim, para dar uma leveza aqui um pouco, a gente falou muito assim da questão da economia, né, que está sendo afetada, e muitos profissionais não estão podendo trabalhar na quarentena. Mas tem alguns setores que são muito prejudicados, como o setor cultural, o setor esportivo. Por quê? Porque trabalha principalmente com aglomeração e não tem nem previsão de voltar, né? Quando a gente fala aí, mesmo na Nova Zelândia, nos lugares de Portugal, que vai começar a tentar abrir, afrouxar um pouquinho, a gente ainda não está falando desses setores. Esses setores, a previsão é que eles voltem em setembro, outubro, porque, pensa bem, assim, é uma questão da gente refletir, né? Hoje, saindo desse período, quem hoje iria se jogar dentro de um cinema fechado, cheio de gente? Ninguém. Então, assim, realmente não tem como abrir e as pessoas não vão, né? Só que tem um setor todo aí que está sendo destruído, né? Que não tem previsão de volta. Como é que você... E as pessoas estão tentando se reinventar. A gente viu aí cenas muito bonitas que a gente vê, pessoas cantando na janela, enfim, tentando se reinventar de alguma forma para que a arte, para que o esporte não morram, mas essas pessoas têm que um pouco tirar a beleza e daqui a pouco pensar como se remunerar nisso. Então, eu queria saber de vocês, assim, o que vocês têm visto nesse sentido, assim, das pessoas tentando se reinventar, tentando não deixar de trabalhar, não deixar de colocar o seu trabalho em cena, vamos falar assim. Eu acho que é uma nova era. Eu acho que é uma nova era, é uma nova metodologia. E eu vou incluir uma pergunta que me fizeram pelo WhatsApp e acho que pode ser diferente para mim ou para vocês a resposta, mas uma delas foi: queria saber se essas lives, esses diretos ao vivo de artistas patrocinados, ninguém prova para onde vai esse dinheiro, né? Por mais que eles falem do apoio, e eu não tive essa resposta, porque de fato não, o caminho do dinheiro não é exposto, né? Então, por exemplo, aqui em Portugal a gente tem vários shows e a gente acompanha do mundo inteiro, e eu acho isso bacana, não ter fronteiras, os shows não terem fronteiras. Eu acho que vai ter uma mudança absurda disso, mas com questão do Covid-19, quando me fizeram essa pergunta, eu falei: olha, o máximo que eu ouvi foi uma parte paga os músicos e a outra parte vai para ajudar as pessoas, e eu não tive essa resposta, assim, não tenho essa resposta. Alguém tem? Eu acho que assim, nesse momento é um momento eu acredito, de pagar as pessoas, os profissionais que estão trabalhando, mas
é o que você está colocando. Se a gente for pensar isso a médio prazo, não vou nem dizer a longo prazo, tem que ter uma estrutura e um tipo de financiamento diferente, né? Porque você não pode comparar um show, por mais estrutura que tenha, mas um show de uma live com um show num espaço que você bota segurança, que você bota, enfim, todo o custo que tem uma produção. Então, são coisas bem diferentes, né? Como você não pode comparar o FIFA videogame com um jogo de futebol. E a vibração, né? A vibração é outra. Exatamente. Total. Bom, aqui eu já vi algumas iniciativas dos próprios grupos. Então, tem o grupo.br, grupo.br, que eles fazem lives lendo Clarice Lispector, que era uma peça que eles já faziam aqui em Nova York, é uma companhia brasileira. E nessas lives eles pedem doações para ajudar esses artistas que perderam tudo de trabalho, né? E também eu encontro muitas iniciativas dessa maneira, assim, de pedir doação. Tem festa que a gente promove para pedir doação, que é a cesta básica do Mulheres da Resistência. Tem fundos. Por que acontece? Os artistas aqui, que não são daqui, eles vêm com um visto chamado O1, que é o Outstanding. E esse visto não dá a ajuda do governo de $1.200. Então, eles realmente estão numa situação bem difícil. Entendi. E aí na Nova Zelândia, Manu? Aqui eu tenho percebido iniciativas também bem interessantes, principalmente para o setor esportivo, né? O rugby, que ele é como o futebol americano nos Estados Unidos, é algo bem grande aqui, né? E eles têm discutido bastante desde o início, como distribuir, né, a renda por exemplo, dos jogadores que ganham mais, que eu acho que isso é bem importante, né? Redistribuir isso entre clubes menores, repensar essa dinâmica de financiar todos esses jogos. E, por enquanto, eles têm discutido maneiras de começar essa temporada de jogos, né? Porque era para ter começado já, com uma participação menor, né? Então vão ser jogos mais locais, eles não vão precisar se deslocar pelo país como se deslocavam. E aqui eles fazem muito essa ponte aérea, né? Entre Austrália e Nova Zelândia, então eles acabam jogando entre si. Então, é todo um processo de repensar como se dá essa relação, né, do esporte e... Né? Oi? Tudo por transmissão agora. Sim. Eles também estão cogitando fazer alguns jogos sem plateia, né, sem ninguém nos estádios, mas ainda tem a dificuldade de né, entender como é que vai ser, se vai pagar o ingresso, se não vai pagar, se vai pagar só o pay-per-view na TV e vai ver. Então tem essa dificuldade de monetizar, né, esses jogos também. E outra coisa interessante que eu vi esses dias para incentivar reaquecer essa indústria turística e da aviação também, né? Porque está todo mundo parado, sem nem viajar internamente, né? E isso tem sido interessante, pensar como essas grandes empresas quais as medidas que elas vão adotar, né? Que elas vão adotar para redistribuir também esse dinheiro todo que elas ganham e de uma maneira mais sustentável, né? Pensando nessas crises também, porque acredito que não é essa primeira crise, né? Vão ter outros momentos que eles também vão precisar repensar como que o turismo se comporta no país, né? Aqui é uma das principais formas do país arrecadar dinheiro, né? Pelo turismo. Então é uma indústria bem grande aqui. E aí, Karina, na Itália? E também na Itália, a Itália vive de turismo, né?
realmente um baque muito grande no turismo, principalmente agora no verão. Não se sabe ainda se as praias vão estar abertas, porque geralmente vem gente de todo lugar, né? Principalmente os alemães, eles já compram antecipado, eles já, parece que foi uns 7%, 70% que não viriam, eles anularam as reservas, e realmente há essa preocupação. Estão vendo aí se pode adaptar umas medidas de segurança. Falaram em um boxe, mas o governador não acha que seja interessante esse boxe fechado com essas pessoas dentro. Mas, enfim, estão dizendo que vai ter verão, vão ser abertos, mas ainda é uma dúvida. Vamos ver o que vai acontecer daqui para lá, né? Até então, só incógnita. Ninguém sabe ainda como as coisas vão andar, porque de uma hora para outra tu pode ir. É uma resposta que nem os técnicos podem dar. Essa questão aí de como vai acontecer, né? De como as coisas vão andar. Mas os mais otimistas estão dizendo que vai ter verão e tudo mais. O problema é que quem está fora, quem tem vontade de vir para a Itália. Todos os dias eu recebia mensagens de amigos, de gente querendo vir para cá, mas agora ninguém toca nesse assunto. E afeta, por exemplo, a indústria do luxo, da moda, a Natália está colocando aqui, né? Principalmente na Itália, nos Estados Unidos, que é uma indústria muito forte, né? A indústria da moda, a partir do dia 18, a moda já pode começar a reabrir, né? As indústrias de moda também começaram a confeccionar. Eles se reinventam. O italiano, ele é muito resiliente e se adapta muito bem às coisas, né? Às crises. Tem um histórico de guerra, tem um histórico de várias problemáticas que já viveram, então eles se adaptam bem e são muito inventivos, trabalham, né? E a indústria da moda, várias pessoas mudando a produção dos utensílios, das coisas que faziam para produzir a proteção, fazer respiradores. Exemplo das marcas de carro também fizeram, também algumas marcas de roupa fizeram também máscaras, enfim, eles estão se movimentando. As lives, né, que você fala aí também, aqui também está acontecendo, esses artistas estão fazendo. Eu não sei, aconteceu também um fato interessante, que é na solidariedade. Os dados, eu estava vendo hoje, aumentou em 580% as doações. As pessoas estão mais solidárias nesse período, né? Elas estão mais sensíveis a doar, a ajudar. Principalmente no início da pandemia aqui, eu via que as pessoas mesmo doavam para os hospitais, em quantia de dinheiro, faziam também, confeccionavam, esses donos de fábrica também confeccionavam máscaras e doavam nos hospitais. Restaurantes também fechados, eles fechavam as portas, mas começavam a distribuir alimentos, levar aos médicos, entendeu? Então, há essa responsabilidade, essa coisa de você pensar no outro, pensar no próximo. Eu senti muito isso. Fiquei muito orgulhosa. Né? Que um movimento bonito que a gente viu acontecer no mundo todo, né? A gente viu no mundo todo assim, várias ações solidárias, várias ações de compartilhamento, de divisão, de apoio ao pequeno produtor. Eu acho que isso aconteceu mundialmente, realmente foi um passo importante que a gente deu. A gente já está aí passando um pouquinho do nosso tempo, então, para as considerações finais, eu queria que cada uma falasse de uma imagem, um momento, alguma coisa que ficou muito marcante, que viu, ou que ouviu, ou que assistiu agora nessa pandemia, que vocês viveram. Olha, como eu sou do Rio de Janeiro, né, do Brasil, do Rio de Janeiro, a relação policial com o cidadão sempre me chamou a atenção. E vivendo em Portugal, a cena que eu não posso esquecer a ação dos policiais.
uma parte foi separada dos policiais para irem a tirar 20 minutos até a casa dos idosos, para dar atenção, conversar, porque muitos idosos não podem sair de casa, muitos vivem sozinhos. E, assim, essa ação me chocou positivamente e eu acho que também, claro, tem a ver com essa relação Rio de Janeiro, polícia e cidadão, sempre conflitante. Então, isso me chamou a atenção positivamente e eu queria compartilhar aqui. Por aqui, eu acho que o que me chamou a atenção foi algo que eu descobri recentemente, que foi um aplicativo que criaram, na verdade, um espaço virtual que criaram para conectar jovens e idosos que moram em casas, né, de idosos. E como eles estão sem receber nenhum tipo de visita, né, nem dos familiares, ou nenhum tipo de presente, nem nada, eles procuraram estabelecer essa conexão, né, com o mundo lá fora. E aí muitos deles que não têm famílias, eles podem se conectar com pessoas que são voluntárias e conversam, passam um dia conversando com eles ou fazem jogos juntos e é uma relação bem interessante, né, para cuidar da solidão das pessoas também, né? Então acho que me chamou a atenção. Que lindo, vocês têm histórias ótimas para contar. Eu acho que aqui o que mais me chamou a atenção foi no meio de março, assim, já estava todo mundo ciente do que estava acontecendo. E a gente teve um dia muito quente, estava entre 22 graus, 24 graus, e os parques ficaram lotados. Todos os parques de Nova York, os piers, tudo, sabe? Como se tivesse tudo bem, não tivesse acontecendo nada. Acho que isso me chocou bastante. E o navio chegando também, o navio leito, navio hospital. E você, Karina? Muita coisa me chamou a atenção, mexeu comigo muitas coisas, né? Várias emoções. Mas uma coisa que me chocou muito, eu fiquei muito tempo pensando, foi aquele sacerdote que deu a vida. Ele deu o respirador para o mais jovem. Aquilo ali me impactou muito. Arrepiante. Arrepiante. O Papa também, uma das cenas que eu achei mais impactante foi o Papa fazendo, rezando, tudo vazio. Aquilo também foi muito marcante, assim. Para quem já esteve no Vaticano, já viu aquilo vazio. Série numa Milão deserta, né? Cantando ali, muito... acho que tem cenas marcantes em cada cidade aí. Medo, preocupação, incertezas, ansiedade, vontade de comunicar. Não sei se vocês compartilham disso, gente, vocês que moram fora do Brasil. A gente já estava passando por isso, né? A gente já vinha passando por essa coisa de estar longe da família. Não sei vocês, mas eu estava longe da família, já estava longe da minha rotina, já estava longe. E, para mim, a quarentena não mudou muita coisa, né? Mas estou vendo isso, estou sentindo que o brasileiro está sentindo essa coisa, está vendo essa mudança e foi de uma forma repentina, né? De uma hora para outra, mudou tudo e está todo mundo tendo que se adaptar e nós, do jeito que somos, queremos estar juntos, queremos abraçar, queremos ficar e por isso que está acontecendo essa conexão mesmo, essa comunicação. Mexeu bastante com a comunicação. Porque a gente dá um jeito de estar, né? A gente está aqui, mas, agora mesmo é um fato. Eu não consegui entrar, a Silvinha me linkou aí. Essa vontade de participar, né? Essa vontade de estar, essa vontade de estar junto, de falar, de compartilhar. Eu acho que é geral essa vontade. É verdade. E assim, a gente não tem como fazer uma previsão de quando isso vai acabar, né? A gente está vendo que está em estágios muito diferentes em cada cidade e tem uma questão que são as subnotificações, né? Que a gente não tem o real número do que acontece nessa pandemia. A Bélgica tem até um exemplo interessante, que a Bélgica começou a notificar todo mundo que era suspeito ou que estava em casa de idosos e que morreu, que tinha alguma relação com Covid.
eles notificaram, e aí a Bélgica, que tem poucos casos, teve um número gigantesco de mortes, né? Então virou um case, assim, a Bélgica. Tipo assim, como tem poucos casos e tem tantas mortes? E aí foi exatamente na questão das notificações. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, o que vocês acham que realmente está acontecendo, como está sendo feita a notificação na cidade de vocês, e qual é a previsão que vocês pensam de isso normalizar? Assim, normalizar não no estágio 4 ou 3, que tem algumas liberdades, mas das pessoas poderem realmente voltar a trabalhar, as coisas. Tudo bem que não volte o show ainda, as coisas de maiores aglomeração, mas que a vida volte, que a gente possa ver gente na rua. Eu acho que aqui Oi, Karina, pode falar. Desculpem, pela experiência que eu estou tendo aqui na Itália, se não houver essa contenção, se as pessoas não se conscientizarem de se fechar e fizerem testes, aqui fizeram milhares de testes, 1 milhão e tal de testes, né? Então, por isso que acontece, eles estão vendo e contabilizam essas 207.428 casos no geral, desde o início da epidemia, começou com 1, né? Mas esses casos são contabilizados com as pessoas que foram registradas. As pessoas que morreram e as pessoas assintomáticas não é contabilizado. No Brasil não se sabe, porque eu não sei, eu gostaria até de saber se são feitos casos aí. São feitos, as pessoas são diagnosticadas, elas vão lá, porque essas que são assintomáticas contagiam 3, 4 ou mais, né? Depende da circulação. Aqui, Gabi, olha, só dados. No dia 27 de março, foi o dia mais negro, né? Ali tinham 86 mil, o dia mais negro, que foram 969 mortos, tá? 86.498 no geral, dia 27 de março. No dia 5 de abril, que começou a cair levemente, tá? Hoje nós estamos a 207.428, entendeu? E olha que nós estamos com a contenção, estamos fechados. Claro que tem outros fatores, né, que podem também desencadear essa questão da poluição, a questão das pessoas já com doenças pré-existentes, enfim. Mas se todo mundo ficar doente, vai acontecer um colapso, como aqui, né? Gabi. Se não houver essa contenção, eu tenho medo que a coisa tenha essa proporção. Aqui, vocês viram, de 1, e foi rápido. Tomou um susto, eu tomei um susto na hora que eu vi. De uma hora para outra já estava triplicado, só aumentando. Gabi, eu queria só aproveitar e comentar a respeito dessa situação aqui no Brasil, porque eu estou participando de alguns grupos que são observatório de Covid, de pesquisadores, e eu também vivenciei uma experiência que talvez traga... Para a gente aqui no Brasil é ainda mais difícil de entender, porque essas subnotificações, elas são reais e ela também está variando de estado para estado. Por quê? Aí eu vou dar um número comparativo. Está havendo um questionamento, infelizmente politizaram a pandemia aqui no Brasil, né? Então, está havendo um questionamento, principalmente quem é a favor de abrir a economia, sobre os números. Então, Recife, Pernambuco com 500 e poucas mortes e a Bahia com 87 mortes. Como assim? Como é que Recife, será que Recife, no caso Pernambuco, não está aumentando, né, os números porque vai de encontro ao governo? Não, o que acontece é que a gente tem tentado, na medida do possível, a partir desses observatórios, dar as reais informações, e ainda assim é super difícil, porque o informar das próprias secretarias de saúde, considerando inclusive as pequenas cidades, existe um erro muito grande nessas informações, na passagem dos dados.
E fora isso, a gente não tem testes suficientes, né? Chegaram recentemente 300 mil, que são 300 mil testes no Brasil, né? Fora isso, a gente tem outras situações mais gritantes. Aí a minha experiência pessoal, por exemplo, eu socorri uma pessoa, levei para a UPA, que deu entrada com o diagnóstico de AVC, porque na triagem ele não estava com os sintomas comuns da COVID, mas ele entrou na segunda, na terça ele morreu por parada respiratória em decorrência disso, e no domingo eu recebi uma ligação informando que ele tinha sido testado e deu detectável para a COVID. Certo? Então, ainda tem esse número de mortos, na verdade, esses que estão entrando, não têm os sintomas comuns, mas ainda assim, agora estão sendo testados sim, mas os resultados só saem com uma semana depois e aí fica esse embaraço geral de números. Então, existem alguns estados que estão com um número altíssimo. Pernambuco já passou a Amazônia, né? Porque a gente já passou o Ceará, já passou, está muito próximo do Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, porque a gente está tendo uma preocupação de identificar os reais números disso, mas até que ponto também são. Então, é muito complicado no Brasil a gente conseguir ter um diagnóstico real que traga, de fato, o que é que está sendo vivido. Eu, por exemplo, tive Covid e eu não consegui ser atendida no hospital, me mandaram embora, porque disseram que não era um caso grave, e eu tive que pagar um teste particular para comprovar que eu tive. A Márcia está dizendo aqui para a gente que teve a mesma situação na família dela, que eles tiveram que Qual pagar é a média do valor, Gabi, no Brasil? A média? R$500. Quanto, Gabi? 500. Aqui em Recife, aqui 340, 390, que a gente... Quantos dólares aí, Larissa? Não faço a menor ideia. O que está acontecendo aqui é que começaram a faltar suprimentos para fazerem os testes. Então, a gente começou a deixar de fazer testes porque não tinha aquele cotonetezinho especial, parou de ter luva, parou de ter máscara, parou de ter um monte de coisa. O que o governo fez, e também parou de ter o próprio teste, que era autorizado e tal, oficial, né? O governo fez assim, então eu vou liberar os labs para criarem seus próprios testes, sua própria metodologia e autorizarem, terem a sua própria autorização. Então, agora em Nova York, existem, nos Estados Unidos de maneira geral, inúmeras empresas com inúmeras metodologias diferentes fazendo esses testes, e a gente não tem como saber o que realmente testa positivo, negativo corretamente, porque se você está usando diferentes approaches, né? Como é que você vai saber qual que vale? A gente não sabe, tá tudo liberado. E aí, Lisier, esses números de Portugal, são reais ou não são reais? Então, eu acho que mundialmente falando, eu acho que tem dois pontos, né? Olhando como jornalista e olhando como cidadã do mundo. Acho que olhando como jornalista é muito difícil para a gente, porque a gente fica esperando esses balanços diários e que a gente tem certeza que sempre vai ter a subnotificação, porque aí também entendendo o lado da saúde, dos médicos, e os sintomas são muito diferentes e às vezes as pessoas são assintomáticas, então não tem como. Em alguns países tem a conjuntivite, outros países não tem, e é muita variação. Então, sempre eu acho que vai ter a subnotificação. Acho que Portugal, o número de mortes não, mas o número de casos pode ser maior ou vir a ser maior, mas, por exemplo, aqui acontece exatamente isso. Você sente algum sintoma, eles liberaram um telefone que você liga, eles perguntam automaticamente a sua idade, o que você está sentindo, e pedem para você fazer o isolamento em casa. Então, assim, a emergência mesmo é para o idoso, primeiro, e segundo, se já está faltando muito ar, já está numa situação muito, muito grave, e aí tem a internação, tem alguns lugares que eles colocaram emergenciais aqui, para tendas emergenciais, para um caso de necessidade de espaço, mas
não tem nem comparação com o Brasil e os Estados Unidos, né? A gente não tem como comparar a diferença absurda. A gente está falando agora de governo, a diferença de governo que vem de cima para baixo, como disse a Larissa. Acho que o Brasil e os Estados Unidos sofrem exatamente isso. E agora, acho que só tentando voltar um pouquinho no fake news, acho que não sei se todo mundo que está assistindo a gente é jornalista ou não, ou sabe como é que funciona Grande isso. maioria. Mas as redações e os jornais hoje têm grupos imensos preocupados só com isso. Então, a gente hoje tem que se preocupar com a fake news, se preocupar com subnotificação, né? Então, assim, é muito difícil também para a gente ficar ali apurando o tempo inteiro para passar, óbvio, com maior credibilidade possível, informações que a própria fonte não tem fidedigna. A gente, na área da saúde, não tem fidedigna uma informação de números. E a gente vai ter que viver com essa incerteza. Isso acho que é fato. Não tem como a gente ter certeza absoluta dos números, infelizmente. Bom, é isso, meninas. Já estamos aqui quase 1h30. A gente começou também atrasado aí, né? Tivemos um probleminha, uma situação super chata que, infelizmente, algumas pessoas não conseguiram entrar aqui no nosso evento. Não sei o que aconteceu. Tentei falar aqui com o pessoal da plataforma, não consegui nenhum suporte. Foi bem chato. A gente recebeu muitas mensagens, cada uma aí particularmente. Meu celular bombou aqui de mensagem. Não estou conseguindo entrar. Enfim. Mas, assim, foi um teste para todo mundo, né? Agradeço aí quem ficou aqui com a gente até o final. Eu estou gravando, vou botar no YouTube para quem não pôde assistir, porque foi uma troca aqui super rica aqui que a gente teve. E acho que é isso. A gente tem que conversar mais, nos comunicar, dar um jeito. Como a Karina falou, a gente vai dando um jeito no telefone, num evento, numa live. Mas é importante. Essa troca é fundamental para a gente entender, né? Porque a gente fica ouvindo e parece que às vezes uma cidade está muito melhor e não é assim. Tem que entender o que aconteceu lá, quais foram as medidas, por que a Nova Zelândia está melhor. Então foi importante falar com a Manu para a gente entender quais foram as políticas adotadas na Nova Zelândia, por que Portugal está nessa situação melhor que o Brasil, né? Por que os Estados Unidos e Brasil, de uma certa forma, estão numa situação um pouco parecida. O que acontece também com o sistema de saúde. A gente vai vendo que tudo isso influencia. Então, essa vivência nossa na cidade, né? Quem está ali na cidade, quem está ali no dia a dia, quem vê as dificuldades, ela é fundamental para a gente retratar aqui o que realmente está acontecendo. Eu queria agradecer muito, muito, muito a presença de vocês aqui no Dia dos Trabalhadores, todas trabalhando mais uma vez, como sempre, né? Jornalista trabalha, Dia dos Trabalhadores. E eu queria abrir só para as considerações finais e para vocês se despedirem aí. Gabi, só um minuto. Vamos todo mundo se ver. Somos só 14 agora. Eu acho que todo mundo poderia abrir a sua câmera. Vou abrir, sou eu que tenho que abrir. Abrir a câmera e abrir o seu microfone. Eu acho que a gente consegue fazer alguma coisa bacana. E eu acho que, como somos poucos, além das nossas convidadas, todo mundo pode dizer alguma coisa, porque pode enriquecer ainda mais a nossa experiência aqui nesse evento, levando em consideração a parte boa, tá, gente? Sem os problemas técnicos. Peraí, eu vou tornar, calma aí, eu vou tornar todo mundo co-anfitrião para todo mundo participar. Invasão. Apareceu bem no final. Uma invasão fofa. Adorei a ideia da Silvinha. Tá bem, achei boa. Não sei se todos acharam. Porque a gente já tem gente que saiu, a gente estava com 20 pessoas na sala mais ou menos, que foram as pessoas que conseguiram entrar, né? Mas algumas pessoas tiveram que sair por causa da hora, mas temos aqui o pessoal que ficou até o final e que agora vai participar. Adorei também. Ó, tô abrindo todo mundo, hein? Ai, que legal ver o rosto de todo mundo. Muito... E a gente vai dar um print da tela, por favor. A gente vai pousar e tirar foto, tá? Tem gente que eu tô convidando que ainda não entrou. Aqui, ó, junto de Karina, ó, de rostinho colado. Assim pode, né? Assim pode, né? A quantidade de festa online que eu já fui também. Aniversário. A gente não respondeu quando que a gente acha que isso vai acabar, né? É verdade. Verdade. Vai ter a frase final de cada um aí. Façam suas apostas.
Olha que legal, tá todo mundo entrando. Tem gente que não entrou, eu chamei e não entrou. Mas tudo bem. Eu acho que é difícil falar não acabar, né? Vamos aceitar a timidez. Acho também. É. Não, fiquem à vontade, né? A ideia é que todo mundo participe, mas quem não se sentir à vontade, tudo bem, sem problemas. Saiu uma matéria na Veja, que eu estava lendo agora há pouco. Olá, Joselita, William, Nath, que já está aí, Dó. Ai, que legal, quanta gente. Nath Meira, Regiane, cheia de ideias de novas pautas, tenho certeza disso. Vocês ouviram o que eu falei? Estão todos ouvindo? Então vamos preparar para a Sim. foto, gente. Ó, pose para foto. Vamos lá, deixa eu tentar. Foi. Tirou print? Ó, já que a gente abriu, vamos fazer o seguinte, vamos passando aqui no mosaico, cada um fala uma consideraçãozinha, uma frasezinha e vamos, aposta aí quando abre. Espera aí, abre a quarentena ou acaba o Covid? Quarentena. Olha a pergunta. Voltamos à vida normal, vamos dizer assim, que não sei se vai ser normal. Abre a quarentena. O falso normal, vamos lá. Falso normal. Vai, Liz, puxa aí. Bom, a previsão aqui, teoricamente, é ali 18, 20 de julho. Voltar à vida normal. E a sua consideração final aí, uma frasezinha. Para todo mundo se cuidar e ter uma educação coletiva. Eu acho que nesse momento a educação coletiva faz a diferença. Deixar o egoísmo de lado e pensar pela primeira vez para algumas pessoas ou até para os governos que não se faz nada sozinho. Acho que é uma educação coletiva que vai fazer diferença nesse caso. Tá bom. Por aqui, eu acho que a previsão é acabar em meados, fim de maio, início de junho, mas não sei. Eu acho que provavelmente a gente deve reabrir em junho mesmo. E eu acho que na linha do que a Lizzie falou é repensar, né? Repensar nossas ações e repensar o impacto nosso no mundo também, para construir novas relações, para construir novas formas de trabalho, novas formas de diálogo, sem necessariamente impactar de maneira tão intensa tudo que a gente toca, né? Seja tecnologia, ou meio ambiente, ou todos esses outros espaços também. E também aproveitar esse momento para a gente sair das nossas bolhas também, né? Para a gente olhar com um pouco mais de atenção para todos esses outros cenários e esses grupos que muitas vezes a gente não tem tempo de olhar, né? E que isso continue depois disso tudo também. Quem vai? Karina. A previsão de voltar ao normal, espero para junho, né? Espero que volte ao normal, mas é um normal entre aspas, sempre com um certo cuidado, né? Com cuidado consigo, com cuidado com os outros. E espero que haja uma consciência geral, né, em toda a humanidade, porque nós vimos que com essa pandemia muita coisa melhorou também, né? Do meio ambiente, os rios, os lagos, os canais de beleza, se vê os peixes, os patos voltaram a circular, várias cidades, os animais tomaram conta das cidades, que não tem mais tanto carro, não tem mais tanta poluição, se vê, né, o Himalaia, enfim. O ponto positivo é esse, que a gente tenha uma consciência de continuar a não agredir mais o ambiente, a não agredir mais uns aos outros, né? Que a gente tenha logo essa consciência para que isso volte logo muito bem, volte logo bem, para que não tenha tanto saldo negativo com relação às vidas, né? Que não precisava tudo isso, mas é necessário, está sendo até difícil. Mesmo com isso, está sendo difícil essa conscientização, que a conscientização chegue logo para que a gente fique logo tudo bem depois.
Aqui eu estou baseando a volta ao normal na Broadway, que foi adiada a abertura para o dia 7 de junho. Eu acho que vai ser adiada de novo, mas teoricamente voltamos ao normal, porque se a Broadway vai abrir, Nova York toda vai estar aberta. Eu acho que a minha consideração final é para a gente rever nossos egoísmos de maneira geral, tanto na produção de lixo e tanto, enfim, na produção de lixo que a gente gera, não só plástico, não só disso, mas de lixo também que a gente gera emocional nas pessoas, né? O quanto de coisas ruins a gente faz, a gente fala, a gente replica, só porque a gente está nesse sistema de raiva, de egoísmo, etc. Enfim, é isso. E eu queria também deixar o convite para vocês escutarem meu podcast, Tudo Sobre Coisa Nenhuma, que eu falo mais lá sobre várias coisas que estão acontecendo aqui e sobre outras coisas também. Tá ótimo. Márcia. Obrigada, Lari. Obrigada. Marcinha, é com você. Eu estava lendo agora há pouco uma matéria da Veja dizendo que um levantamento de uns pesquisadores agora, da Universidade de Minnesota, que a pandemia provavelmente vai durar anos. E eles fazem 3 cenários. Ficou mudo, Márcia. Seu áudio está falhando. Ei, estão vendo? Estamos. Eles fazem 3 cenários. Um cenário falando de um segundo grave ainda esse ano, período de outono e inverno aí do hemisfério norte. Outro cenário do ano. Tá muito ruim, Márcia, seu áudio. Seu áudio. Eu não sei o que está acontecendo. Acho que a minha internet Agora foi. aqui. Estão vendo? Calma, agora estamos. Termina só o que você estava falando, que a gente pegou o começo e não pegou depois. Seria um surto mais grave, um segundo surto ainda esse ano, na entrada do outono e inverno no hemisfério norte. Cenário para ano que vem, provavelmente com uma gravidade menor, né, de casos, e um terceiro cenário para 2022. Eita! Não gostei não, Márcia. 2022, Márcia, a gente já tá ferrado. Não assusta. Está muito... E aqui a gente não tem como falar em fim de quarentena no Brasil, porque, na verdade, a quarentena é uma coisa relativa nesse país. A gente está vivendo um problema muito sério, que além da questão da gravidade do vírus, a gente está tendo um problema muito sério, que é a negação da população com relação a essa gravidade. Então, tendo que enfrentar, além, né, vírus, a ignorância das pessoas, a negação, né, um poder político federal aí que na verdade parece uma seita, né, e os fanáticos estão ali acreditando. No Brasil a situação é muito pior, e eu sinceramente eu não sou, por mais que eu tente, eu não consigo ser muito otimista, né, com relação a no nosso país, porque eu acho que é muito, muito mais difícil do que já está sendo, né? Então, a gente aqui na minha família, né, a gente teve exemplo na pele, né, do que é essa doença. Então, a coisa que eu posso pedir, né, que quem puder, quem tiver esclarecimento, nós jornalistas, né, por mais que, por exemplo, eu não esteja trabalhando nos veículos de imprensa, eu, da minha parte, tento fazer o possível para divulgar informações verídicas, pesquisas científicas. Eu acho que nossa obrigação como jornalistas, para aqueles que estão nos veículos,
os que não estão também, é a gente procurar disseminar a informação correta ao máximo que a gente puder. Né? Ótimo. É isso aí. Regiane? Oi, gente. Bom, foi ótimo a gente ver esse panorama do mundo aí. A gente não consegue nem ter o panorama aqui do Brasil, porque são regiões completamente diferentes. A Silvinha contando um pouquinho como está lá. São realidades de cada um. Aqui no Rio a gente tem uma realidade, em São Paulo é outra. Então, mas eu acho que, assim, para mim, o que mais me chocou durante todo esse período é simplesmente a frase do nosso presidente, e daí, para mim, é o que vai me marcar nessa pandemia. A falta de empatia, a falta de respeito, a falta de consideração que a gente está passando. Eu não sei se a pandemia que a gente está fazendo é certo, se é errado, se a gente tem que ficar em casa, se a gente não tem que ficar em casa, se tem que testar, se não tem que testar. Não tenho respostas certas nem erradas, mas a gente tem uma recomendação que é essa. E o descaso, para mim, a falta de empatia, eu acho que é a imagem mais marcante, que por enquanto está me marcando. E sim, eu estou profundamente magoada. Assim, me mudou completamente meu humor de ter que conviver com isso, sabe? Aí a gente vê os casos da Nova Zelândia, mesmo na Itália, que a Itália teve um comportamento difícil, né? Eles tiveram muitos erros, os governantes tiveram muitos, mas depois acabaram se encontrando. O Trump, não sei como dizer, mas acho que no nosso caso, o descaso, para mim, é fruto. A gente tem que ver com muitas crises. O Brasil já é um país de crises, e a gente não está vivendo uma crise de saúde, a gente está vivendo uma crise de governança. Então, assim, para mim, é isso que tem marcado. Eu, sinceramente, se tivesse uma previsão de quando quisesse que acabar, não queria nem que tivesse começado, na verdade. Mas eu acho que é impossível a gente fazer qualquer tipo de previsão, inclusive essas que a gente lê. Alguém falou da dificuldade, né, de nós, como jornalistas, temos fontes, porque a gente divulga alguma pesquisa, mas é uma dentro de um universo. Então, é sempre um recorte de um... Então, assim, a lição é viver cada dia um dia, e é isso só. Foi uma delícia conversar com todos vocês hoje. Roseli um também. Beijo. Gente, boa noite, bom dia para quem está aí do outro lado do mundo. Vocês estão escutando? Estamos. Sim. Eu moro no Tocantins. É o estado que agora que está ascendendo a curva de casos positivos. E o pessoal aqui ainda está naquela ainda, não está acontecendo, não é uma doença grave e tudo, então... na cidade onde eu moro, Araguaína, que fica mais para o norte do estado, teve que proibir a venda de bebidas alcoólicas, porque o pessoal estava fazendo festinhas particulares. E acabou uma semana de 12, a gente ontem, o último boletim, a gente ficou com 63 casos confirmados. Dentro dos casos confirmados, há crianças de 12, 10 anos. Ou seja, as famílias estavam se compartilhando. Então, esse é um momento que nós, como jornalistas, a gente tem que reafirmar a importância de passar informações precisas, confiáveis, e chamar mesmo o vizinho e toda a sua rede para se conscientizar nesse momento. Que vai ser muito complicado. E acho que, como agora que a gente está subindo, acho que vai levar uns 2 a 3 meses para tentar normalizar, que não vai ficar normal. Vai demorar ainda mais um bom tempo. Obrigada. Nath? Boa noite para todo mundo. Muito prazer em ouvi-las mesmo. Prazer imenso. Obrigada, Silvia. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Jana, por essa oportunidade. Vocês são incríveis. Eu amo vocês. Obrigada mesmo. Eu acho que o que a Marcinha estava falando é um pouco do que eu gostaria de falar. Desde o começo dessa aventura, eu tenho dito assim,
cuide-se, cuide dos seus e cuide dos outros. Eu acho que esse cuide dos outros está cada vez mais necessário, com muita veemência, né? Porque se a gente não cuidar dos outros, a gente não cuida de ninguém. No fundo, o resultado é essa tragédia que a gente está vendo em alguns lugares, e essa tragédia que está se pronunciando aqui para o Brasil. Eu sou de São Paulo, enfim, o governador, o próprio prefeito já disseram que quase que 100% de certeza de que vão ter que adiar mais uma vez a quarentena, e o povo de São Paulo está cada vez mais mostrando estúpido nesse sentido, né? Sai de casa mesmo, as periferias estão sofrendo já, enfim, o número de leitos está quase no limite. Hoje já se fala em 89% de ocupação, quer dizer, já é o extremo limite mesmo, falando em levar pacientes para o interior de São Paulo para poder desafogar a capital, imagina. Então, assim, a minha preocupação é extrema mesmo, e eu acho que o cuide dos outros é cada vez mais fundamental. E o jornalismo, né, a gente como comunicadores, enfim, a gente tem um papel fundamental nisso. O Especial Corona tem um papel fundamental nisso, e, sobretudo, gente, de explorar a dimensão humana disso. A dimensão econômica, ela é óbvia e ela evidentemente que ela é importante, mas a dimensão humana, eu acho que é o que a gente precisa resgatar, que a gente precisa trazer com muita presença nesse momento, porque é ela que vai salvar a gente. Se a gente não tiver isso nas nossas mentes, nos nossos corações, nas nossas ações e nos nossos recursos, a gente não vai dar certo. O mundo não vai dar certo, o planeta vai à merda mesmo. Então, enfim, cuidem-se, cuidem de todos os seus e cuidem de outros, por favor. William, o único homem aqui entre nós. Vai ficar quietinho aí não, William. Tudo bom, William? Tá ouvindo? Pronto. Primeiro, eu fico muito agradecido de participar desse bate-papo, né? Acho que essas opiniões, principalmente lá da Nova Zelândia e dos Estados Unidos, são extremamente importantes para a gente que está aqui no Brasil, que vive essa guerra entre governo federal e governo estadual. Eu não sou jornalista de formação, sou estudante de jornalismo, então fiquei extremamente agradecido de poder participar, e acho que esse diálogo é fundamental, né, nesse momento que o mundo passa por isso, né? Que bom, William, ter você aqui com a gente. Bom, obrigado. Tatiana. Olá. Tudo bom? Tudo bom? Eu estou no Recife, assim como Silvinha. Foi através dela que eu fiquei sabendo do evento. E em relação a essa questão da previsão, quando é que finaliza o lockdown, eu estou com Márcia Demés. Eu acho que pode até ser que a gente volte a fazer algumas coisas a partir de agosto, setembro, mas eu acho que até 2022 a gente ainda vai ter que conviver com essa questão do vírus circulando e de fases com mais mortes ou menos mortes. E, enfim, eu moro aqui perto de Silvinha também, ao lado de um supermercado, e todos os dias eu estou na varanda olhando a quantidade de carros que tem no estacionamento do supermercado, e é impressionante, gente. Apesar do pedido para que as pessoas não saiam de casa, o mínimo que eu vejo é assim, de 10 a 15 carros o dia inteiro, mesmo hoje que era feriado. Pois é, e trabalho para o governo. Não sei se vocês viram que ele tentou entrar aqui na gravação, eu tenho um cachorro gigante e meu apartamento é muito pequeno. Então, assim, ele só faz as necessidades na rua. Então, eu sou obrigada a sair com ele, né? E aí, eu todo dia busco um horário diferente para sair, para evitar o número de pessoas. Hoje, eu fui sair com ele, eu tive que voltar, porque eu moro perto da lagoa, eu ando com ele na lagoa. Cara, a lagoa parecia feriado, parecia árvore na lagoa. Dia de árvore na lagoa, trânsito de pessoas. Falei, cara, não tem como, entendeu? Porque eu pego, assim, vou numa reta com ele e volto, e, tipo, sem encontrar ninguém. É o meu objetivo. Então, assim, eu já tentei 6 da manhã, aí tem dia que eu vou 9 e 10 não dá. Já fui meio-dia, quando tá mais fresquinho. Eu fico inventando horário para não me chocar, que é uma quantidade de gente na rua, assim. Enfim, não tem lockdown aqui, mas é isso. Okay. Bom, Larissa.
Eu já falei, né? Não? Você já falou. Não, você já deu uma operação final, né? Desculpa. Então, imagina, obrigada pelo convite. Silvinha, claro, para encerrar, né, Silvinha? Ai, gente, muitíssimo obrigada. Foi muito bacana, muito massa a gente viver essa experiência juntos, né? Eu tenho que falar juntas e junto, né, William? Sobre essa previsão, eu realmente acredito, eu também estou apostando em 22, dentro de uma normalidade. A gente não consegue prever, Recife está em franca ascensão da curva, infelizmente. A gente está entrando para a segunda semana com um número altíssimo de mortos, já passando de 40 por dia. E existe uma negação real da população, existe uma divisão de opiniões politizadas, infelizmente. Existe já a questão da rede privada de hospitais que está no limite, já não tem mais leitos disponíveis nos hospitais privados do Recife, tá? E segundo o último boletim que eu tive acesso agora recentemente, que é o que vai para a Secretaria de Saúde, a indicação é de lockdowns mesmo, né? A gente hoje vive a quarentena, o lockdown é de todo mundo, como viveu a Itália, né? De você só sair num raio de até 2 quilômetros, se você não poder ter autorização. Eu não sei como é que isso se dá aqui no Brasil, em Recife principalmente, ou não sei, acho que isso não está dentro da nossa realidade. E, infelizmente, só nos resta agradecer por estarmos aqui hoje conversando e pedir que estejamos juntos numa outra situação, num outro momento, porque não está previsível a nossa permanência nesse planeta. Né? A outra coisa é que eu acho que tem muitas lições aprendidas, sim. É um momento de entender o outro, entender o mundo, entender essas mudanças. A transformação digital ela está acontecendo agora, com essa realidade, na minha opinião, e a gente vive também uma nova fase de globalização que está se dando por meio de encontros como esse aqui, né? A gente lá para os anos 2000, 98 por ali, a gente falava sobre globalização, mas eu acho que o processo de maturação dessa globalização, ele se dá agora, quando a gente pode estar, ao mesmo tempo, dividindo o tempo, cada um num lugar do mundo, falando sobre os mesmos assuntos e vivendo as mesmas dores, todos juntos aqui. Então, isso é muito significativo para esse momento e exige de nós, de fato, uma reflexão de vamos viver o agora e aquilo que a gente pode viver, dando atenção ao que de fato importa, né? Então, assim, gratidão mais uma vez. Gabi, parabéns pela condução, você foi maravilhosa no processo de organização, de contato. Meninas, obrigada, obrigada, obrigada. Tá, e vamos nessa. Eu também, Silvinha. Silvinha parceirona aí, ó, né, botando aí, pessoal, junto na telinha de telefone. Enfim, muito obrigada. Não trabalhamos com problemas. Remotamente mesmo. Né? Mas é assim, a gente vai driblando as dificuldades. Infelizmente, tivemos alguns problemas, mas como a gente falou aqui, é o primeiro evento. Então, muito feliz da participação de todos. Obrigada aí pela ajuda, por acordar cedo, né, Manu? Cada um no fuso horário. Lizia dormir tarde. Enfim, cada um aí no seu fuso horário. Mas, gente, ó, obrigada. Feliz Dia dos Trabalhadores para nós. Foi lindo. Valeu. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, Karina. Obrigada. Vá curtir seu filho. Tchau, obrigada a você. Um beijo. Depois a gente se fala com calma, tá bom? Não, um beijo. Tchau. Tchau.